Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. O tema que o Senhor ministrou ao nosso coração acerca desse texto é como um cristão demonstra o amor por Cristo. Aleluias! Nós vamos aprender nessa noite de que forma nós demonstramos que amamos realmente a Cristo. Porque às vezes falamos que amamos, mas será que estamos amando realmente conforme as instruções do Senhor Jesus? Nós vamos aprender nessa noite, né? João 14, nós vamos ler o versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Vamos para o 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, irmãos? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, o Evangelho de João, né? A partir do capítulo 12, né? Nós não vamos estar lendo porque é bem extenso, os irmãos podem meditar em casa. O Senhor Jesus, ele começa a predizer a sua crucificação. Aqui fala sobre os últimos momentos, né, do Senhor Jesus aqui na terra, cumprindo aquilo que o Pai determinou que ele cumprisse. No Evangelho, né, de João 12, os irmãos depois meditem com mais calma em casa, é onde aqui a partir do versículo 20, Jesus prediz a sua crucificação. Aqui Jesus está com os discípulos, e o Senhor Jesus começa a passar para os discípulos que estava chegando a hora dele deixar o mundo e retornar para o Pai. Então o Senhor Jesus começa a passar para os discípulos esse momento que estava próximo. E no capítulo 12 ele começa a predizer a sua crucificação. E ele começa a passar para os discípulos que entre eles, um deles o trairia. Jesus fala para os discípulos que um deles ia o trair. No capítulo 13, Jesus segue falando com os discípulos, alertando os discípulos que o seu dia estava chegando, o dia dele ser crucificado, e então ele ressuscitaria e voltaria para o Pai de onde ele veio, porque ele já tinha assim cumprido o que o Pai havia determinado, porque o homem havia se afastado de Deus com o pecado de Adão e Eva. O homem se afastou de Deus e Jesus veio para religar o homem a Deus. E o Senhor havia cumprido essa missão que o Senhor tinha colocado sobre ele. E estava chegando o momento dele ser crucificado, aonde ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, a minha dor, a sua dor, a minha transgressão, a sua transgressão, ele levou sobre o Calvário. Então ele começa a alertar os discípulos que estava chegando o momento. E no capítulo 13, né, fala quando o Senhor Jesus, né, lavou os pés dos discípulos, né, que Jesus lavou os pés de cada discípulo,
como um sinal de humildade, e no decorrer aqui do capítulo ele nos ensina, ele fala que ele, sendo o Senhor, ele fez a lavagem dos pés dos apóstolos e ele nos orienta a fazermos o mesmo. O que quer dizer humildade, um gesto de humildade, porque ele sendo Deus, ele sendo o Senhor, ele lavou os pés dos discípulos. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse: então lava todo o meu corpo, lava a minha cabeça. Ele disse: não, basta somente os pés, porque no mais já estáis limpos. E ele fala para Pedro sim, que no mais está limpo, mas ele menciona no versículo... No capítulo 3, versículo 11, olha o que o Senhor fala para Pedro: porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. E essa referência aqui ele fez para Pedro, porque ele sabia que Pedro o iria trair. Que mais adiante, quando fosse o momento que Jesus foi capturado, quando Judas o traiu, que Pedro o negaria. Então Jesus é o traidor indicado. No capítulo 3, versículo 21, Jesus diz: tendo dito isso, turvou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E os discípulos ficaram inquietos, né, irmão? Um olhando para o outro. Porque quando acontece algo que não sabe quem fez, quem praticou, a tendência é as pessoas ficarem orando um para o outro para ver se consegue descobrir quem foi que praticou tal coisa. E os discípulos começaram a olhar um para os outros como se estivessem indagando: é você? É você? É você que vai trair Jesus? E então os discípulos ficaram apreensivos com isso, porque eles andavam com Jesus, eles caminhavam o tempo todo com Jesus, Jesus os ensinava, Jesus cuidava deles, Jesus os amava. Então eles ficaram preocupados com essa afirmativa de Jesus, que um deles o trairia. E então Pedro, aqui fala, né, no versículo 23... que um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez o sinal a este para que perguntasse quem era aquele que o iria trair. Quem era aquele que Jesus falava que o iria trair. Então Pedro pediu que perguntasse para Jesus quem o ia trair. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele que eu der o bocado molhado. O que é bocado molhado? É o pão que era molhado no vinho, que era a tradição. O bocado é o pão que era molhado no vinho. Então Jesus disse: aquele que eu der o bocado molhado é esse que vai me trair. E o que aconteceu? Jesus molhou o pão no vinho e deu para Judas. O texto diz que naquele momento Satanás se apossou de Judas, porque Judas já tinha a intenção de trair Jesus. Então naquele momento, quando ele pegou aquele pão das mãos do Senhor Jesus, Satanás entrou nele e o Senhor diz para ele: faça o que tens que fazer. Mas só que os discípulos, quando Jesus falou isso aí, os outros discípulos não entenderam o que Jesus estava falando, porque Judas, ele estava com uma bolsa
E os discípulos entenderam que quando Jesus disse, vai e faça o que tem que fazer, eles acharam que Judas iria fazer algo para Jesus. Iria comprar algo que Jesus havia pedido. Eles não entenderam que o traidor era Judas. E os discípulos não entenderam, né? E Jesus continua ainda falando sobre a sua crucificação. No versículo 33, 13 e 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, por onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lhe digo também agora. Aí o Senhor Jesus torna a dizer que a hora dele estava chegando, que o momento dele deixar os discípulos estava chegando. E no versículo 36, Pedro fala para o Senhor, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não pode ir, não poderá me seguir, mas depois me seguirás. Porque o Senhor fala para Pedro que naquele momento ali, ele não poderia ir com ele. E Pedro questiona Jesus, por Jesus falar que ele não podia ir. E ele fala, não, Senhor, eu posso te seguir agora, por ti eu darei a minha vida. Pedro fala para Jesus, por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Mas o Senhor fala para Pedro, na verdade te digo que antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Então aqui nós vemos que o Senhor passando isso para os discípulos. E os discípulos ouvindo tudo isso, sabendo que estava próximo o retorno de Jesus para o Pai, eles começaram a ficar apreensivos, eles começaram a ficar com medo, porque Jesus era o porto seguro dos discípulos. Jesus estava todo o tempo ao lado deles, instruindo, ensinando, caminhando com eles, e essa evidência que Jesus dava, que daí a pouco ele não estaria mais com eles, os discípulos começaram a ficar amedrontados, porque eles sabiam que depois eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. Como nós sabemos, né, que os discípulos foram perseguidos, alguns foram mortos por causa do nome de Jesus. Então no versículo 14, o Senhor Jesus, ele começa a conversar com os discípulos. Ele começa a dar instruções para os discípulos. No capítulo 14, no versículo 1, o Senhor Jesus diz para os discípulos, não se turbe o vosso coração. O que é não turbar? É não se perturbar. É não desordenar, é não ficar aflito, é não ficar preocupado. Jesus diz para os discípulos, não turbe o vosso coração, não se preocupe, não se atormente, não desordene o seu coração. E o Senhor Jesus, né, nessa noite, Ele fala para mim e para você. Eu não sei o que você está vivenciando, mas o Senhor fala para nós nessa noite. Não turbe o vosso coração, não se preocupe, não fique aflito, não fique angustiado, não se preocupe com o que você está vivenciando. E Ele conclui dizendo, credes em Deus e também em mim. E o Senhor fala para nós nessa noite, não se preocupe, não turbe, não se atormente, não desespere. Creia em Deus e creia também em mim. E o Senhor continua dizendo, no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejai vós também. Essa é uma afirmativa do Senhor, que Ele diz que Ele ia para o Pai, preparar lugar. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas, que se assim não fosse, Ele não teria dito. E Ele diz: eu vou e vou preparar lugar. E depois eu voltarei para buscar vocês, para onde eu estiver, estejai vós também. E é isso que nós estamos aqui aguardando, é o retorno do Senhor Jesus. Ele foi nos preparar o lugar e Ele voltará para nos buscar, para estarmos junto a Ele, que aonde Ele estiver, nós possamos estar também. Essa é promessa do Senhor. Mas para que essa promessa se cumpra, há um requisito, há uma ordenança do Senhor, que nós temos, como nós lemos, guardar os mandamentos do Senhor. Porque muitas pessoas estão às vezes dentro das igrejas, conhecem os mandamentos, têm os mandamentos na sua mão, que é a palavra, mas não guarda e não obedece. E o Senhor Jesus, Ele é bem claro, né? Quando Ele diz que aquele que não guarda os seus mandamentos, o amor do Pai não está nele. Essa é a forma de demonstrarmos o nosso amor por Jesus. O nosso amor por Jesus é nós estarmos atentos ao seu mandamento, mas não só conhecer, mas guardar os mandamentos e obedecer os mandamentos. Porque, irmão, sem obediência não tem como ser abençoado. Que é um requisito que todo servo de Deus tem que ter, é a obediência. Obedecermos a palavra do Senhor, porque hoje as pessoas querem servir a Deus. Se dizem servos, se dizem servir a Deus, estão até mesmo dentro das igrejas, mas ele quer viver a maneira dele. Ele não quer obedecer a palavra. E é uma exigência do nosso Deus, é um mandamento do nosso Deus, que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que está sacrificando, mas não obedece. Então não adianta nada. Não adianta você sacrificar e não obedecer, porque o Senhor dá uma ordenança e nós fazemos o contrário. O Senhor diz não, mas nós dissemos sim por nossa conta. Não, eu quero assim, assim que eu vou fazer, não importa o que a palavra fala. Ou às vezes a pessoa diz: isso aqui eu não preciso falar com Deus, não, isso aqui eu mesmo resolvo. Eu resolvo do mesmo jeito. Não, está errado. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a partir daí nós temos que viver na orientação da palavra. É o Espírito Santo que nos conduz segundo a vontade de Deus. Se nós recebemos o Senhor Jesus e continuamos tomando as nossas próprias decisões, continuamos fazendo tudo do nosso jeito, tem algo errado. Porque dessa forma não funciona com Deus. Não funciona porque nosso Deus, Ele deixou os seus mandamentos para serem cumpridos. Aleluias. 14, capítulo 4. Olha que o Senhor fala para os discípulos: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje, irmãos, existem muitas pessoas que estão até mesmo dentro das igrejas, mas não conhecem Jesus como o caminho.
As pessoas estão nas igrejas, mas não conhecem Jesus como o caminho. Ele quer fazer o seu próprio caminho. Ele quer trilhar o seu próprio caminho. Eu vou fazer dessa forma. É assim que eu quero. É por aqui que eu vou. Às vezes o Senhor instrui. Não vai por aqui. Vai para cá. Mas não, eu quero ir aqui. É aqui que eu vou. E o Senhor fala para nós que nós só vamos chegar ao Pai se for através de Jesus. Porque Ele não é um dos caminhos. Não tem outros caminhos. Ele afirma que Ele é o caminho. Ele é o único caminho que conduz à salvação. Ele é o único caminho que nos leva a possuir a terra prometida. Ele é o único caminho que nos leva aos céus. E é para isso que nós estamos aqui. Para trilhar este caminho que é Jesus. Para nós chegarmos até ao Pai. Versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Olha aí, irmãos, tem muita gente que se diz servo de Deus, mas não conhece Jesus. Está dentro da igreja, mas não conhece Jesus. Às vezes está 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Felipe andava com o Senhor. Felipe era discípulo, estava ao lado de Jesus todos os momentos. E pediu que Jesus lhe mostrasse o Pai. E o que o Senhor diz: Felipe, há quanto tempo você está comigo e você me pede que mostre o Pai? Nós sabemos, irmãos, que nós temos que conhecer Jesus no profundo. Porque tem gente que fala assim: eu conheço Jesus, mas ainda não teve uma experiência profunda com Ele. Tem pessoas que não entendem que Jesus, Deus, são as mesmas pessoas. E o Espírito Santo, Deus é trino, o Pai, Filho e Espírito Santo. E Felipe não entendeu isso. Andando lado a lado com Jesus, Felipe ainda não tinha percebido que aquele que estava ali, Jesus, era o Deus Todo-Poderoso. Porque eles eram Pai e Filho, eles eram o mesmo. E Felipe pede que mostre a ele ao Pai. E Jesus diz para ele: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, me mostra o Pai. E o Senhor Jesus segue dizendo para Felipe, capítulo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Glória a Jesus. Nós sabemos que o Pai enviou Jesus para nos resgatar. Por isso nós estamos aqui nesta noite, irmãos. Cada um aqui tem um histórico. Cada um aqui sabe de onde o Senhor o tirou. Cada um sabe o passado que tem. Um passado de erros, um passado de vícios, um passado de enfermidade, um passado de cativeiro, que vivia cativo, de Satanás, e Deus resgatou. Deus tirou, porque Ele enviou Jesus para nos resgatar do lamaçal de pecado, porque o Senhor Jesus, Ele se fez maldição em nosso lugar. O Senhor Jesus se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos direito à vida eterna.
E hoje muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas já esqueceram, né? Já esqueceram o que Jesus fez. A pessoa às vezes vem para a igreja, mas só como o pastor Daniel disse domingo, né? Como um desencargo de consciência. Ah, eu já fiz a minha obrigação, eu já fui ao culto pela manhã. E eu já fiz a minha obrigação, os irmãos já viram, o pastor já viu que eu estive lá, tá bom, tá beleza, só isso, agora no próximo domingo eu volto, vou lá, faço a minha obrigação. Não é assim não, irmão, as coisas de Deus não é assim que funciona. Ou não somos de Cristo, ou não somos. Não existe meio termos. Ou somos ou não somos. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Mas tem pessoas que querem servir a Deus, mas quer também servir ao mundo. Ele quer as bênçãos de Deus, mas ele quer também as coisas do mundo. E dessa forma, não tem como se apresentar diante de Deus dessa forma. Não tem, irmãos, porque Deus é santo. Deus é santo, Ele não se mistura ao profano, Ele não se mistura ao erro, Ele não se mistura aquilo que é imundo. Então não tem como eu estar hoje aqui, como eu estou aqui em cima do altar, ministrando a palavra do Senhor, e amanhã eu estar lá fora. Amanhã eu estou lá fora fazendo as coisas do mundo. Amanhã eu estou lá fora desfrutando do sistema do mundo. Não tem como, irmãos. Ou nós somos ou não somos. A palavra de Deus fala: vós sereis meus amigos, vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Buscando de qualquer jeito. Hoje eu busco, amanhã não. Depois da manhã eu volto. Depois eu vou para outro lugar. Não. Quando buscar de todo o coração. São inúmeras as promessas do Senhor para nós. Mas todas elas têm um requisito. Tem uma condição para ela se cumprir na nossa vida. Porque as promessas não se cumprem como um passe de mágica. Não, irmãos. Eu preciso fazer a minha parte. O Senhor fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Mas eu preciso ser fiel também fazendo a minha parte. Como eu quero ser abençoada se eu não cumpro a palavra? Se eu não cumpro as ordenanças? Se eu não observo os mandamentos da palavra do Senhor? É preciso, irmãos, obedecer a Deus. É preciso estar atento às ordenanças de Deus, porque senão nós vamos ficar dentro da igreja 10, 15, 20 anos, e quando Jesus voltar, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ouvir: aparta de mim, porque eu nunca te conheci. Porque não basta só estar dentro da igreja, nós temos que ser a igreja. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu sou da igreja. Isso não é suficiente. Nós não temos que ser da igreja, nós temos que ser a igreja. Porque o Senhor colocou dentro de mim e de você o que Ele tinha de mais precioso, que é o Espírito Santo. E nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Nós temos que ser sensíveis àquilo que o Espírito Santo nos direciona. Nós temos que pedir que o Senhor unja os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a sua voz, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele nos orienta. Se nós buscarmos orientação, Ele nos orienta. Mas muitas vezes queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, achamos que estamos certos. Eu não preciso consultar a Deus para eu fazer isso. Eu não preciso consultar a Deus para eu ir lá. Eu não preciso consultar a Deus para eu estar ali.
precisamos sim, irmãos. Precisamos consultar a Deus em tudo. Nas pequenas coisas, que às vezes achamos, isso aqui é uma coisa tão pequena, isso aqui eu mesmo resolvo do meu jeito. Não, irmão. Tudo precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos perguntar, Senhor, o Senhor está comigo? O Senhor está à minha frente? O Senhor está neste negócio? Eu posso fazer? Eu posso ir? Mas temos que perguntar, mas temos que aguardar a resposta, porque muitas vezes nós até perguntamos, nós até falamos com Deus, mas muitas vezes o Senhor às vezes não nos responde de imediato. Então nós achamos que está demorando. O Senhor não respondeu, tá tudo bem, eu vou fazer do meu jeito. Aí quando dá tudo errado, aí nós voltamos e começamos a reclamar com Deus. Mas a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. Porque nós apresentamos aquilo diante de Deus, mas não esperamos a resposta de Deus. Nós achamos que Deus está demorando e vamos e fazemos do nosso jeito. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos e estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós aprendemos aqui, que nós só realmente amamos a Deus quando nós conhecemos os seus mandamentos e guardamos e obedecemos. Porque aquele que declara que ama a Deus, ele tem que fazer a vontade de Deus. Hoje nós vemos, irmãos, às vezes o modo das pessoas falarem, e não precisam. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, eu preciso só ir lá na igreja, tá bom? E às vezes, chega aqui, ouve a palavra, Deus fala com ele sabe que Deus está falando para ele, e às vezes naquele momento ele toma posse daquela palavra, ele diz, não, eu vou mudar, eu preciso mudar, isso está errado, eu preciso fazer diferente, fazer a vontade de Deus. Mas quando ele sai daquela porta para fora, ele já esqueceu tudo que ele ouviu. E muitas vezes, irmãos, estamos na casa do Senhor, e às vezes o Senhor fala tão diretamente com a gente, que às vezes nós olhamos até para os lados, porque parece que só tem a gente dentro da igreja. De tão direta que é aquela palavra que o Senhor fala para nós. Porque o Senhor sabe, irmão, cada vez que nós viemos à igreja, o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Porque quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra, a gente ora, a gente pede a Deus, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? A gente não vem de qualquer maneira aqui. Igual essa palavra aqui, o Senhor falou muito comigo por vários dias. E eu falava, orava, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor ministrava João 14. João 14. João 14. Fala para mim, igreja, guardar os meus mandamentos. Que há necessidade de guardar os mandamentos. Irmãos, nunca foi tão necessário nós estarmos atentos à palavra como está sendo agora. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que cada dia você é surpreendido por algo diferente. E não é algo bom, é só algo ruim do mundo. E é uma das coisas que o Senhor tem exigido muito, é o conserto. É o conserto. O Senhor está exigindo o conserto. Porque o mundo lá fora está desapercebido. Se nós que somos servos de Deus, se nós falarmos que Jesus está voltando, tem pessoa que olha para nós e acha engraçado, acha graça de falarmos isso.
O mundo está disperso, a humanidade está envolta no sistema do mundo, que não se lembra que existe um Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que morreu, ressuscitou e que vai voltar. Ele vai voltar, e nós sabemos que está muito próximo da volta de Jesus. Porque os sinais estão aí, né, irmãos? Os sinais estão tão evidentes, mas infelizmente, tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão dormindo sono espiritual. Ele está tão desatento, que ele não, se você falar as coisas que estão acontecendo, a pessoa fica te olhando assim, como se não estivesse entendendo o que você está falando. Mas está chegando o momento do Senhor arrebatar a sua igreja. Nós temos visto a cada dia, irmãos, cada dia que passa é um dia menos. E cada dia que o Senhor nos permite abrir os nossos olhos pela manhã, nós temos que agradecer, porque é mais uma oportunidade que Ele está nos dando de consertar aquilo que ainda está nos afastando de Deus, aquilo que ainda está sendo barreira na nossa vida, porque nós somos pecadores, né, irmãos? Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós somos pecadores, porque a palavra fala que aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou. E classifica como mentiroso, porque todos nós somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. E hoje, às vezes, tem pessoas que se dizem servos de Deus, mas ainda estão em comunhão com o pecado. E não tem como, né, irmãos? Falarmos que somos servos e temos comunhão com o pecado. O pecado tem que estar longe de nós. Nós temos que pedir ao Senhor que nos revista da sua graça, do teu poder, da tua unção, para que nós possamos andar de acordo com a sua palavra. Aleluia. E o Senhor promete para nós, né, que Ele iria para o Pai e que Ele voltaria. E que Ele rogaria ao Pai. Versículo 16. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas vós não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Isso é a promessa do Senhor para mim e para você. Você tome posse nesta noite dessa promessa do Senhor, que Ele iria, mas Ele rogaria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso é promessa do Senhor, está conosco, e que Ele voltará para nos buscar. Que nessa noite nós possamos tomar posse dessa promessa de Deus e nos prepararmos, nos entregarmos totalmente ao Senhor, para que quando chegar este momento, eu, você, nós podemos ouvir um novo nome, que nós seremos chamados pelo novo nome, mas só vai ouvir o soar da trombeta, só vai ouvir esse novo nome
aquele que estiver cheio do Espírito Santo, aquele que estiver cheio da presença de Deus, aquele que estiver atento, aquele que estiver ao mandamento, aquele que estiver cumprindo os mandamentos do Senhor, aí sim ouvirá o soar das trombetas e ouvirá o novo nome e se cumprirá na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o que o Senhor prometeu, que Ele iria, mas Ele voltaria para nos buscar, para que onde Ele estivesse, eu, você, nós pudéssemos estar juntamente com Ele. Aleluias, louvado e glorificado é o nome do Senhor. E vamos tomar posse desta noite, dessa grande vitória que nós estamos aguardando, mas para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, é necessário amarmos a Deus de todo o nosso coração, de estarmos prostrados aos seus pés e de adorarmos o Senhor e de buscarmos a sua face. Hoje é noite de oração, é aqui que nós nos prostramos diante da presença de Deus, para buscarmos mais da sua presença, porque somente cheios do Espírito Santo nós seremos transformados, porque é o Espírito Santo que vai transformar este nosso corpo pecaminoso num corpo incorruptível, para irmos encontrar com Jesus. Aleluias, que você tome posse disso nesta noite. Creia em Deus e creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, porque eu vou para o Pai e voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estáis também. Aleluias, isso é promessa do Senhor, irmãos. Tome posse nesta noite. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurada por estar aqui, porque muitos gostariam de estar aqui, mas não tem força para estar. Mas para a glória do Senhor, nós estamos aqui. Estamos vivenciando momentos difíceis, dias difíceis, cada um tem passado lutas na sua vida, na sua casa, na sua família, mas Deus tem nos sustentado. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família, e Ele é conosco, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século, porque essa foi a promessa que Ele fez quando Ele ressuscitou e quando Ele voltou para o Pai. Ele disse para nós: creia em Deus, creia em mim, porque eu estou indo, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco, para vos consolar, para nos ajudar, para vos fortalecer, para caminhar, porque há momentos, irmãos, que o Senhor nos carrega no colo, porque às vezes a luta é tão travada, a luta é tão difícil, que não temos força para caminhar, mas Ele nos toma em seus braços e nos carrega em seus braços de amor. Aleluia, louvado e exaltado seja o Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que ela tenha falado com você nesta noite, e que você aprenda a guardar os mandamentos, a obedecer os mandamentos, que essa é a forma de você declarar o eu te amo, ó Deus. Só dessa forma você vai estar podendo declarar que você ama o Senhor, quando nós obedecemos a sua palavra. Aleluias. Eu convido você a se colocar de pé.